Eu sou Daniela Duarte, né? Sou psicóloga de formação. Hoje eu atuo como psicoterapeuta transpessoal sistêmica. Trabalho também com reiki xamânico, tarot terapêutico e aromaterapia. Talvez seja muita informação para vocês, né? Mas para Muita saber mais coisa. um pouquinho, vai lá no meu Instagram para poder descobrir, para quem não sabe ainda. Eu quero agradecer o convite de Lude, né, para estar aqui hoje. Me fez muito bem colocar um batom vermelho depois de muito tempo. Eu não sei nem quanto tempo tem que eu não boto um batom vermelho. É porque usando máscara fica meio inviável colocar batom. Não dá. Eu tô vendo os comentários aqui. A pessoa que me convidou para fazer essa live, Ludmilla, pediu para não olhar os comentários. Mas como é que não olha os comentários? Com tanta gente que eu não vejo há tanto tempo aparecendo aqui embaixo. Não, é normal olhar os comentários. É só porque quando a gente vai falando, para quem não sabe, para quem nunca fez uma live, quando a gente vai falando, aí às vezes tem uma coisa na mente, aí quando olha os comentários meio que se perde. Por isso que eu falei. E E eu sugeri que não olhasse os comentários, mas muita gente já comentando aqui, participando, gostando muito da presença de todas vocês. que bom, fico feliz. Se apresente também, Lude, para o pessoal que entrou da minha parte te conhecer. Meu nome é Ludmilla Rocha, eu sou consultora de imagem. É um trabalho que, além de tratar com roupas, que eu acho que é uma coisa que todo mundo acha que a gente só trata com roupas, a gente não trata só com roupas, a gente trabalha com pessoas. E eu, como tenho o meu público-alvo são mulheres, eu trabalho com mulheres. Quando a gente fala do autoconhecimento, é justamente para entender porque algumas mulheres querem se vestir melhor, mas não sabem o melhor porquê. O que é que na concepção dela tá ruim, ela não sabe. E aí não sabe o porquê tem esse sentimento de que não tá a sua melhor versão. E aí o autoconhecimento vem justamente para trabalhar, para ela se olhar no espelho, ela ter a imagem que ela realmente quer e que ela quer transmitir para o mundo. E aí vem minha especialização e o meu trabalho vem justamente para ajudar essas mulheres que reconhecem que as roupas não é só um objeto que coloca por cima da roupa para se vestir, mas sim um instrumento de comunicação ou um meio de ela se olhar no espelho e ver aquela melhor versão que ela está naquele momento. Muita gente dando boa noite. Quem entrou aqui pode comentar que eu vou estar acompanhando aqui pelo computador e a gente vai conversando e aí as dúvidas que surgirem eu vou destacando aqui, porque Daniela vai falar alguns pontos muito pertinentes que é da área dela e que a gente vai estar dialogando bastante. E aí vamos começar a live de hoje. Vamos lá. Pois bem, gente, para chegar nesse ponto, né, da construção da autoestima, a gente pode voltar um pouquinho lá na barriga da mãe, né? Quando a gente estava lá dentro, aconchegadinha de boa. E aí o pessoal já estava aqui fora querendo escolher roupa pra gente, né? Então é rosa, é azul, é amarelo, é crochê, é a roupa que a mãe saiu da maternidade que você vai usar também. Então, nesse processo, vamos dizer assim, que é a primeira fase na qual as pessoas já estão escolhendo o que a gente vai vestir, né? Nesse momento já tem as expectativas do pai, as expectativas da mãe, dos familiares, porque um bebê vai nascer e como é que ele vai ser? Como é que ele vai se vestir? Vai ter cabelo grande? Vai ter cabelo curto? Qual a profissão? Então, essas dúvidas e expectativas tendem a aparecer logo nesse momento, né? Da notícia que o bebê está vindo. E aí, nesse contexto familiar, a gente pode pensar em que contexto essa criança vai nascer, né? Então, com quem ela vai morar, quem são as pessoas que vão estar ali cuidando dela, em primeiro lugar, né? No caso, se é algum cuidador, se é algum familiar, se é a mãe mesmo, quem vai estar ali de frente com aquela criança. Então, a gente pode pensar também em que aquela criança nasceu numa casa, né?
nasceu em tal bairro, em tal país, então a cultura daquele local vai ditar muito sobre quem aquela pessoa será daqui para frente. Então, no momento que aquela criança nasce e ela vai se desenvolvendo, ela vai tendo influência da moda daquele momento, ela vai tendo influência da política daquele momento, né, do comportamento das pessoas daquele momento. Se aconteceu algum fato histórico, ela vai ter influência também daquele fato histórico. E aí essa criança, essa pessoa, né, ela vai se construindo de tudo aquilo que está à sua volta. Então é comum, muitas vezes, a gente estar em alguma festa e vir um tio e falar, nossa, você arruma esse cabelo tá horrível. Ou então uma tia chegar pra gente e dizer assim, nossa, você tá tão linda, você tá parecendo comigo quando tinha a sua idade, sem nem ela saber se a gente gostaria ou não de parecer com ela quando tinha a idade dela, né? Então a gente vai receber críticas o tempo inteiro dos nossos parentes, né? São os mais próximos. Eles não sabem muitas vezes o impacto que isso causa em nós, mas isso é algo que talvez a gente só sinta lá no futuro, né? Algumas pessoas mais, outras menos, algumas não percebam. Então, o contexto familiar é um contexto importante nesse processo. O contexto social, né? Como eu falei, o ambiente em que essa pessoa está, o país, a cidade, o bairro, o que passa na TV, a moda, né? Quando a gente estava planejando a live, a gente estava conversando sobre a questão do biquíni, né? Então, tem épocas que o biquíni era fio dental, tem épocas que é asa delta, tem épocas que a moda é maior, não é biquíni. Então, isso a gente pode pensar de uma forma mais profunda também como que a mulher é vista em determinada época, por exemplo. Né? Então, a gente parte para um olhar do sistema, né? Um olhar mais, como é que eu posso dizer, mais amplo da situação, não só para o olhar do indivíduo, né? Isso. Logo mais à frente, essa pessoa vai para a escola, ela vai pensar numa profissão, ela vai ter o meio profissional dela. E aí ela vai escolher, desde novinho, né? Ela vai escolher em que profissão ela vai atuar. Mas um pouco antes, ela também vai estar na escola e vai ser comparada com um coleguinha, assim como vai ser comparada com um coleguinha da faculdade, com um coleguinha do trabalho, com um coleguinha da pós-graduação, com um coleguinha do doutorado, e assim vai. E aí, nesse processo, a gente pode dar um exemplo, né? Um exemplo bobo, que é de um tênis, por exemplo. Uma colega perguntar para outra, por que seu tênis é branco? A moda agora, o tênis é roxo. E aí, o que causa? O que causa naquela criança ela achar que ela não está adequada ao ambiente porque ela não tem o tênis que todo mundo tem. Exatamente. Né? Porque simplesmente a mãe dela, que nasceu em uma determinada época, achou que ela precisava de um tênis. Não exatamente de um tênis roxo. Até porque pode ser que daqui a 3 meses a moda seja um tênis cinza. Exatamente. Nem sempre a gente está compatível ao que todos os meios estão exigindo, né? Todos os grupos sociais estão exigindo. Então, a gente vai também para a faculdade e aí alguém fala assim, mas isso não é roupa de apresentar seminário? Aí você pergunta, e qual é a roupa de apresentar seminário? Depende do tema, por exemplo. Eu me lembro muito bem que na época da faculdade, a galera de psicologia, que era a minha galera, vamos dizer assim, era facilmente reconhecida, porque as pessoas estavam muito mais à vontade. Então, no campus que eu estudava, tinha direito, tinha engenharia, tinha outras áreas que exigiam um comportamento diferenciado daquele tipo de curso, entende? Então, a gente conhecia quem era do direito, quem era da psicologia, quem era da gastronomia. Então, isso daí está implícito, implícito não, está explícito em como a gente se veste, né? E outra coisa é o trabalho também, né? Então, tipo assim, você não deveria ter vindo com essa camisa hoje, porque hoje tem uma reunião muito importante. Ou seja, você precisa estar apresentável. Então, a gente vive em um mundo em que a imagem, né, está gritando muito mais do que o que você tem a falar.
Enquanto a gente ainda precisa disso, a gente se veste para aparecer, vamos dizer assim. Exatamente. E por que que a gente faz tudo isso? Para que diacho? E a gente fica ouvindo a opinião de todo mundo, né? E por que que a gente ouve a opinião, aceita as críticas e a gente vai tentando se moldar o tempo inteiro a um nicho e a outro, a um contexto e ao outro? Por quê? Porque a gente precisa pertencer. A gente precisa pertencer a algum local. A gente precisa se sentir aceito. Então, existe uma das leis de Bert Hellinger, que é o precursor da constelação familiar, né, que é a lei do pertencimento, que diz que a pessoa é uma das leis mais fortes que tem, quase que instintivas, né? Então, ela muitas vezes faz sem perceber. Ela repete o comportamento, ela faz algo que às vezes não é realmente da essência dela fazer, mas pelo fato de se sentir pertencente, de não se sentir excluído daquele grupo. Então, muitas vezes a gente pode ver pessoas fazendo coisas que você não imaginaria que ela fizesse, mas porque ela precisa se sentir pertencente daquele grupo, né? Exatamente. Enquanto isso, a gente está falando sobre essas questões, a nossa autoimagem vai sendo construída, né? De um pitaco ali, de uma vontade minha aqui, de uma opinião ali. E aí a gente vai se construindo pelo que o meio vai dizendo pra gente. Então, é como se a gente fosse uma construção do como os outros me veem, como eu quero que os outros me vejam, como eu quero me apresentar e quem eu sou de verdade. Então, imagina o conflito que fica rondando nas cabecinhas quando você pensa, eu quero ir com essa blusa, mas você pensa, não, mas aquele lugar não é para ir assim. E a minha mãe falou que eu não podia usar tal roupa. Então, isso cria, vamos dizer assim, um conflito para algumas pessoas de uma forma muito mais pesada, para outras pessoas de uma forma mais leve, né? Dependendo de como aquela pessoa lide com aquilo e do processo de resiliência que ela tenha em determinada época da vida. Vocês estão me ouvindo bem? Comentem aqui se estão ouvindo bem, para a gente continuar. É engraçado que isso de pertencimento acontece desde criancinha, no exemplo do tênis, até morrer, eu creio. Com certeza, a gente sempre vai estar em algum grupo, né? Tá, estão ouvindo. A gente sempre vai estar inserido em algum grupo. No momento tem uma pessoa aqui me filmando, né? Me desconcentrou. Estou na minha noite de paparazzo. Vou aproveitar porque a minha autoestima tá boa. Arrasou! Ludmila me fez produzir um conteúdo maravilhoso, né? Compartilhar o conhecimento com vocês, me vestir do jeito que eu gosto de me vestir. Então, olha, eu acredito já fiz o meu que trabalho. a minha autoestima tá boa. Isso já é o spoiler dos próximos slides. Então, continuando aqui, a nossa autoimagem vai sendo criada. Junto com ela, a nossa autoestima também. Rosenberg diz o seguinte, que a autoestima é o conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo sobre seu próprio valor, competência, adequação, que se refere em uma atitude positiva, que se reflete em uma atitude positiva ou negativa com relação a si mesmo. Então, o processo de autoestima, ele está muito envolvido com o valor, com a competência que aquela pessoa tem, com o processo de adequação dela, do que exatamente com o que algumas pessoas pensam que é com o processo de vaidade, por exemplo. Né? Ah, minha autoestima está baixa, estou me sentindo bonita, estou me sentindo feia. Não é exatamente isso. A autoestima está muito envolvida a um sucesso profissional, por exemplo, né? Um posicionamento que você tenha, um lugar que você ocupe. Então, como você lida com aquela adversidade e você se sente bem com aquilo. Então, você saber lidar com algumas críticas que vêm de fora, por exemplo. Né? E as suas próprias também, porque tem pessoas que são tão exigentes que elas mesmas derrubam a autoestima delas. Então, é um processo de autoconhecimento,
vamos dizer assim. E às vezes essa questão da autoestima, a gente acha que, tô me sentindo bonita, minha imagem tá bonita, tô com a autoestima lá em cima. Mas às vezes não é isso. E a gente não consegue compreender o porquê não tá se sentindo bem. Nossa, eu tô me sentindo bonita, mas minha autoestima não consegue acompanhar. É uma questão muito complexa mesmo. Com certeza. Às vezes a pessoa por fora ela tá ótima, né? E por dentro ela tá um pouco destruída. Então é como se a imagem dela externa tivesse um pouco dissociada da imagem interna. Exatamente. Né? Existe um outro conceito muito pertinente, que é da individuação do sujeito, né? É quando o sujeito ele busca autonomia e ele vai buscar quem ele realmente é. Isso acontece um pouco na adolescência ou em outras fases da vida. E esse sujeito, essa pessoa, ela se encontra no estado já de buscar essa autonomia, né? De se individualizar, ser algo único, né? Então, naquele momento ele percebeu que ele está sendo uma junção daquilo tudo que está em volta. E aí, naquele momento ele precisa, vamos dizer assim, se dissociar de tudo que, vamos dizer assim, ele entendeu que não é dele, né? É um momento muitas vezes da crise existencial, como diz o senso comum. Uhum. E aí essa pessoa ela vai buscar quem ela é, na verdade, né? Então, o processo terapêutico é uma forma de você buscar esse quem é, quem sou eu, né? Quem me vestiu assim, né? Como eu quero me vestir a partir de agora, entende? Então, às vezes eu estou usando várias máscaras para poder suprir uma exigência da sociedade, quando na verdade eu gostaria de tirar todas elas e me mostrar. Então, às vezes, a gente conhece algumas pessoas que estão nesse processo de autoconhecimento, que quando elas começam a tirar tudo. Brinco, muda cabelo, troca de roupa. E aí você começa a perceber que ela está se despindo de algo que ela não se encontrava. E aí ela começa a se vestir novamente de algo que ela começa a simpatizar, que ela começa a perceber que ela sempre gostou, e mesmo com a crítica ou com alguma fala negativa, ela continuou persistente naquela escolha, vamos dizer assim, né? Então, isso tudo é um processo de autoconhecimento para que você se sinta cada vez melhor dentro do que você veste. Para que aquela roupa, né? Acho que vocês entenderam que essa roupa é no sentido figurado, para que aquela roupa caiba bem em você e você se sinta confortável com o que aquela roupa está te proporcionando. Alguma pergunta aí, Lud? Alguma fala? Juliana falou que com certeza vai muito além da aparência externa quando a gente falou de autoestima. E as pessoas estão falando que o áudio tá ok. Tainã falou que a gente está arrasando. Ok, obrigada. Essa parte do indivíduo, né? Ele é composto, sim, do seu meio, mas ele tem as características e habilidades próprias, né? Que são muito individuais. E são essas que ele vai buscar nesse processo de se individualizar, né? É diferente do processo de se individualizar do processo de isolamento, vamos dizer assim, né? Algumas pessoas se isolam um pouco para viver esse processo de autoconhecimento, esse processo de individuação, e é um tempo também que a gente precisa respeitar. Okay? E é um momento que eu vejo muito que ou a pessoa procura um terapeuta, justamente para entender esse autoconhecimento, ou talvez uma consultora de imagem, porque ela está vendo que o que está refletindo ali não é o que ela gostaria de refletir. Então, ela quer promover o autoconhecimento, não sabe como, e acha que a roupa é a coisa que mais afeta o modo da percepção dela, o cabelo, ou o que ela usa, e aí ela vai buscar algum especialista que dê esse suporte para promover realmente esse autoconhecimento, ela descobrir o que ela realmente gosta. Porque ela já ouviu o que os outros gostam, mas o que ela gosta? Ela
tem que reconhecer isso. Perfeito. A gente costuma falar que quando a mulher ela vai para o salão e quer mudar o cabelo, é porque ela quer mudar alguma coisa nela e às vezes ela não está conseguindo, ela vai pro cabelo, né? Então, às vezes a Exatamente. mudança nem sempre é externa, ela vai vir de algum lugar, vai vir externamente. Às vezes você consegue mudar o cabelo e depois puxa o resto, entendeu? Ou o resto é mudado e a única coisa que faz para selar é justamente a aparência. Então, ela vai no salão e pinta o cabelo, e corta o cabelo, e aí vai. Tipo assim, mostrei pro mundo que eu mudei, né? Exatamente. Esse processo do autoconhecimento, né? Quando a gente vai fazendo ele, quando eu falei sobre a questão de despir as roupas e colocar as roupas que a gente vai escolhendo, é um processo de dissociar, né? O que os outros, como os outros nos veem, como a gente quer mostrar para os outros que a gente é, né? E como a gente aparece, vamos dizer assim, né? Para as pessoas. Então, a gente precisa integrar, vamos dizer assim, primeiro dissociar esses conceitos externos, né? E depois fazer uma integração do que realmente é meu, do que realmente eu vou levar comigo, né? Tudo bem se eu quero honrar as roupas das mulheres da minha família e eu gosto de usá-las, né? Mas se eu não gostar de usá-las, tudo bem também. Eu posso usar uma calça e você aceita também por isso. Entende? Exatamente. Sueli O falando cabelo que... é a minha primeira atitude. Jalane falando, cortei meu cabelo ontem com esse pensamento. E a gente acha que é só uma ida ao salão. É só Não uma é? ida a uma loja de roupa, comprar uma peça nova que eu nunca usei na vida, mas agora eu quero usar. Não sei porquê, mas me deu essa vontade. E a gente acha que é só como se fosse uma coisa externa. E é um movimento que às vezes é muito mais interno do que a gente imagina. Sim, com certeza. Talvez seja mais importante, como você falou, né? É sair do salão para a gente, só que as pessoas elas não entendem. A gente está indo no salão para mudar alguma coisa, não exatamente o cabelo. Né? Uhum. Então, às vezes a gente recebe crítica ou do companheiro ou de alguém da família. Vai mudar de novo, mas é porque é a forma como a gente tem de expressar. Exatamente. Taina falou, Eu, quando decidi mudar algumas coisas na minha vida, o cabelo foi o ponto de partida. A que gente... bacana, né? A gente vê como as mulheres se identificam com essa fala, né? E pensa que é algo tão singular. Não, eu gosto de cortar o cabelo quando eu quero me livrar ou quando eu quero mudar. E é uma coisa um pensamento tão mais coletivo e inconsciente que às vezes passa batido. É realmente um processo do inconsciente coletivo, né? Eu separei aqui algumas reflexões, né, para ajudar as pessoas que estão aqui a entender um pouquinho o processo do autoconhecimento e como se dá isso na nossa autoestima. Né? Então, eu vou fazer algumas perguntas, vou falar para vocês sobre algumas perguntas, né? E vou discutindo sobre algumas temáticas que eu acho muito importantes. Nossa, vocês não têm noção. Até meu copo é vermelho hoje. Transmite uma mensagem. Transmite uma mensagem. Então, eu vou passar para vocês essas perguntas, né? Quem tiver vontade de pegar um papel e uma caneta e anotar algumas percepções, fique à vontade. Quem não quiser fazer isso agora, tudo bem. Essa live vai ficar gravada e vocês terão a oportunidade de fazer isso em outro momento, né? Isso vai ajudar no processo de autoconhecimento de vocês e perceber algumas coisas que às vezes a gente não é incentivado, né? A gente não é, como é que eu posso dizer? É incentivado mesmo. Isso não é aprendido pela gente, não é ensinado, né? A gente se conhecer dessa forma. Então vamos lá, né? Uma das perguntas é: eu tenho algum tipo de problema de saúde físico ou emocional, né? Porque muitas vezes a gente tem algum problema hormonal, por exemplo, e isso deixa o nosso corpo e as nossas emoções desequilibrados. Então muitas vezes a gente acha que não sei quem tá ficando maluca, ou então, nossa, não sei quem tá muito estressada, não sei quem tá com ansiedade, tá com isso, tá com aquilo, né? Então vem lá alguém, pega um carimbão e bota na sua cabeça e diz que o problema é porque você está com alguma coisa emocional ou psicológica, né? Já que hoje em dia muitas pessoas estão desencadeando problemas psicológicos.
Entretanto, pode ser apenas um problema hormonal, né? Então, vai olhar como é que tá seus hormônios, como é que tá sua tireoide. Então, é algo que você primeiro precisa pensar e ir em um especialista do corpo físico, né? Então, vamos descartar essa possibilidade aí para que a gente possa partir para outras possibilidades, certo? A outra pergunta, eu estou na menopausa, né? Eu estou grávida, né? Porque as mulheres, quando estão passando por esse estado na vida, elas tendem a ter determinados comportamentos. Então, a gente precisa avaliar o que está causando aquele tipo de comportamento, né? De onde vem aquela irritabilidade, né? De onde é que vem aquela não aceitação do corpo, por exemplo? Entende? Então, isso é um processo realmente um processo reflexivo, né? Se a pessoa fez uma cirurgia, por exemplo, como que está o corpo dela hoje, o processo de recuperação? Ela engordou? Ela emagreceu? Né? Se ela está em processo depressivo, você vai exigir que uma pessoa em processo depressivo ela tenha uma autoestima boa, que ela esteja produzindo assim como ela produzia antes? Não. Ela não está com energia para fazer determinado tipo de coisa e produzir uma delas. Na questão da menopausa mesmo, é uma coisa que às vezes não é avaliado, mas afeta também o jeito como a pessoa se veste. Porque talvez ela tenha uma sensação, por exemplo, de calor muito mais exacerbado do que outra pessoa. E aí o modo como ela se sente desconfortável com o modo como ela se veste. Talvez por causa dos modelos, talvez por causa dos tecidos. E aí ela não entende o porquê ela não se sente bem com aquelas peças. E não entende o processo, às vezes, que ela está passando. E aí vem com esse tipo de demanda, por exemplo, ou uma cliente vem com esse tipo de demanda, eu, é claro, vou avaliar o processo que essa pessoa está e como isso afeta o estilo dela. Porque talvez uma mulher que esteja na menopausa, ela tenha que priorizar, por exemplo, tecidos que sejam muito mais confortáveis, que respire melhor no corpo, modelos que deixe ela mais confortável, mais livre, para não ter essa sensação realmente que deixa ela desconfortável, porque sabe que nesse período ela vai ter uma diferença hormonal que vai provocar várias sensações e isso vai impactar no estilo dela. E isso impacta também na autoestima, não é? E na aceitação, né? Porque às vezes a mulher, ela simplesmente queria usar aquela roupa e o calor não deixa. E ela simplesmente vai ter que usar outra. E ela vai ter que comprar outra, vamos dizer assim, né? Então, é algo que causa um pouco de irritabilidade e algo que precisa ser aceito. Estranhamento, perfeita a palavra, perfeita. Estranhamento. Bariátrica também, né? É uma situação em que as pessoas elas vão mudar, né? Então, quando uma pessoa ela vai fazer uma cirurgia bariátrica, ela passa antes pelo processo de acompanhamento psicológico, né? Como se fosse, vamos dizer assim, uma permissão, né? Que ela passa e que ela vai ficar, vamos dizer assim, sendo acompanhada também, que vai ficar tudo bem, vamos dizer assim. Porque muitas vezes pode haver uma troca vamos dizer assim, da compulsão alimentar pela compulsão pelo álcool, por exemplo. Então, o acompanhamento é importante nesse sentido, né? Então, ela vai ter esse acompanhamento também psicológico porque ela vai ter uma transformação, né? A imagem dela vai ser outra dali para frente. Né? Então, as pessoas vão enxergar ela de forma diferente. Então, o impacto que ela vai causar nas pessoas é diferente. Então, tudo isso a pessoa precisa ser preparada. Assim como um câncer, por exemplo. Né? Então, a pessoa ela precisa estar preparada para o que ela vai encontrar, né? E quem está à sua volta também perceber que aquilo ali é uma fase, que vai passar. Muitas vezes não é algo permanente. Tem aqui uma outra pergunta também, né? Se sou mulher, em que fase do meu ciclo menstrual eu me encontro? Né? Eu, normalmente, na fase menstrual, eu não fico muito boazinha, não. Quem nunca? Eu fico pensando assim, enquanto eu procuro. Travou aqui para mim.
sei. Calma. Travou um pouco, voltou. Voltou. Então, cada mulher, ela fica de uma forma. Tem mulher que nem sente a menstruação. Ah, eu sinto cólica. Ah, eu não sinto. Ah, eu só sinto dor de cabeça. Ah, eu não sinto. Então, isso tudo vai influenciar tanto no comportamento como no relacionamento dessas pessoas, né? Como as pessoas à sua volta. Voltou. Mas Vocês estão me ouvindo? comentem aqui embaixo. Eu, pelo menos no computador, tá normal agora. É porque Ok. demora um pouquinho entre os comentários e aparecerem. Uhum. Tem um exemplo da calça branca, né? E de algumas É, roupas. é porque quando a gente está menstruada, já fora a gente tem aquele receio. Não vou usar peça branca. Eu vejo muito nos comentários aqui no Instagram que quando eu uso um look todo branco, nossa, você não vai se sujar. E se tiver menstruada, já tem aquele receio, nossa, não vou usar calça branca. E aí a pessoa quer se sentir mais confortável nesse momento. Então, a escolha dos tecidos ou dos modelos também vai ser diferente, justamente para provocar aquela sensação que ela quer ter naquele momento. Ou porque realmente ela está sem paciência e quer pegar a coisa, a combinação mais prática que tiver na frente dela. E a gente não percebe que nós somos movidas por isso, que não é só escolher de forma aleatória. Às vezes, muitos desses aspectos impactam no nosso jeito de vestir. Com certeza, isso nos limita de alguma forma, né? Por exemplo, eu tô menstruada e a minha barriga inchou. Eu não vou aguentar ficar o dia inteiro com uma calça que vai fechar aqui na altura do meu estômago. Eu não sei qual é o nome dessa calça. Qual é o nome dessa calça, Lud? Aquela calça que fecha aqui em cima no umbigozinho. De cintura alta? Isso, aquela calça de cintura alta. Eu não vou aguentar. Eu vou ter que transformar toda a minha roupa do outro dia, que eu já separei, por exemplo, porque o meu corpo disse: não, gata, você não vai usar essa calça amanhã. Eu quero uma coisinha confortável, por favor. Então você vai obedecê-lo. Então, o tempo inteiro você está sendo, vamos dizer assim, guiada pelo que seus hormônios estão falando. Entende? E aí, o coleguinha do lado, quem vive com você, né? Recebe, vamos dizer assim, a rebordosa. Entende? E aí, haja o conflito. Se tem briga, se tem conflito, se tem irritabilidade. Isso tudo faz com que a autoestima ela fique um pouco mais baixa. Uhum. Há mulheres que têm aquela conexão com a lua, né, mais forte, essas mulheres sentem mais. Né? Então, tem mulheres que na lua cheia elas ficam bombando, a cara do poder são elas. Então, vamos aproveitar, né? Quem acredita nisso, né? Então, a lua tá cheia, a lua tá nova. Então, algumas características da lua podem nos beneficiar, né? Se a gente conseguir entrar em conexão com elas, não se a gente for brigar com elas, vamos dizer assim, né? E a lua também, até quem não acredita muito leva isso em consideração quando vai cortar o cabelo, e eu sou uma delas. Pois é, não acredita para nada, mas para cortar o cabelo não, só corto em tal lua. Por quê? Né? É interessante isso. A outra pergunta aqui é qual fase da vida eu estou? Se eu estou na infância, na adolescência, na fase adulta, na velhice. Cada fase dessa vai ter uma característica e vai ter uma habilidade, né? Vai ter as suas particularidades. Então, é preciso entender que o adolescente está passando pelo processo da adolescência e ele pode ter alguns altos e baixos, por exemplo, né? Assim como a mulher na fase adulta mesmo. Então, por exemplo, se é uma mulher que precisa estar atenta ao seu filho, né? Numa fase que ele necessite de mais atenção. Então, pode ser que a atenção dela esteja voltada mais a um posicionamento de mãe, a um ser mãe do que ser mulher. E talvez essa autoestima esteja um pouco diferente. Não é que ela mudou, nem que ela diminuiu, nem aumentou. Ela só está tomando outra forma. Entende? E isso é preciso que a gente observe também. Isso. Eu vejo também que essas fases diferentes, e aí quando puxa o assunto da roupa,
uma pessoa, por exemplo, mais velha, quer se vestir como aquela fase da adolescência e aí não acha que a sociedade vai julgar ela por algum motivo, que aquilo não é possível, que ela não pode se vestir daquele jeito porque não é na fase atual dela. Só que às vezes ela nunca usou, ela está usando naquele momento, não é? Aquele desejo reprimido durante anos e naquele momento ela entendeu que ela tem autonomia para isso e ela vai fazer isso, né? E não merece ser julgada por isso, vamos dizer assim. Ela merece se vestir da forma como ela quer. Às vezes se prende mais por causa do que o outro vai dizer do que a própria satisfação de poder concretizar talvez um desejo que ela sempre teve e não conseguiu concretizar. É muito complexo também. A outra pergunta é se existe algum grupo social que você faz parte, né? Que se comporte de alguma maneira, que faça com que você se comporte de alguma maneira particular. Então, se você faz parte de algum grupo social que exige que você se comporte de determinada forma, por exemplo, né? Se seus pais, familiares ou parceiro exige que você use determinada roupa, ou se o seu trabalho exige que você use determinada roupa, se os padrões da cultura ou da religião que você frequenta exigem que você use determinada roupa. Então, isso é algo que você precisa também se perguntar. Porque, querendo ou não, é um grupo que está vestindo você de alguma forma. Não é você que está vestindo você. Né? Então, eu me lembro até de quando você começou, né? No Instagram, que era advogada com estilo. E aí, conte um pouquinho sobre isso pra gente. Na verdade, eu comecei a faculdade e com essa questão do pertencimento, eu vi já ali dentro do campus como as pessoas se vestiam. E o dress code no direito, ele é muito rígido, de cores, modelagem, tudo. E eu sabia daquilo, gostava, achava bonito no outro, mas reconhecendo a minha individualidade, eu não conseguia achar bonito em mim. Eu não via aquela imagem como eu. Eu vestia como dress code, como era pedido, teoricamente, as cores, as modelagens, mas não ficava satisfeita. E aí eu criei o Instagram, porque justamente eu ficava pesquisando como é que eu poderia me vestir formal, mas que tivesse aquele jeito que eu gostaria de estar. Talvez uma cor a mais, ou detalhes, acessórios, uma composição diferente de modelagens, porque para realmente estar de acordo com o dress code, que é uma coisa importante, eu pertencer àquele grupo, mas valorizando o que para mim era importante para eu me sentir bonita e me sentir pertencente e outros aspectos relacionados a isso. Uma coisa que mudou, por exemplo, quando eu fiz a transição de carreira. O primeiro estágio, teve 3 estágios, na verdade, esse Instagram. E aí o primeiro era eu com um posicionamento de advogada, e aí eu trazia, às vezes, ideias que as minhas seguidoras falavam, nossa, você está usando essa cor, mas pode usar essa cor nesse ambiente formal? E aí eu ficava, tipo, não pode? Eu tô usando, porque eu gosto. E aí o segundo momento era o posicionamento de influenciadora, que as pessoas cobram que o quê? Que a pessoa tem que estar sempre bonita, não pode repetir roupa. E aí aquilo, tipo, me angustiava, nossa, eu não posso repetir roupa. Nossa, eu tenho que estar sempre produzida, sorriso, cabelo feito e tudo por parceiros. Porque se você não tivesse parceiros para te proporcionar aquele estilo de vida, é porque você não está bem nesse tipo de meio que de carreira. E aí eu vi que também não estava conseguindo me encaixar naquele ambiente, naquele título. E aí, nesse processo de autoconhecimento e valorização do que para mim era importante, surgiu realmente a carreira que eu comecei a me dedicar, que é de consultora de imagem, que aí também tem a questão do pertencimento.
também é exigido um tipo de posicionamento e do jeito como a pessoa tem que se parecer. Ela tem que estar bem vestida. Ela entende de tudo. Então, ela não pode estar mal vestida. E o mal vestido, às vezes, é tão subjetivo que as pessoas também não entendem ou não valorizam, porque o mal vestido para o outro, para mim, pode ser bem vestido. E aí tem vários outros aspectos, mas foi mudanças dos grupos que eu pertenci e de como aquilo me influenciava e como eu conseguia também, ao longo da vida e da fase que eu estava, conseguir despir o que era exigência do outro e o que realmente era importante para mim. Que massa! Ai, que linda! Que orgulho! Isso, adorei o depoimento, viu? Espero que tenha inspirado outras pessoas, né? A lidar com algo que queira mudar, né? E ache resistência do meio, né? Muitas vezes existe uma forma de lidar com isso, né? Uhum. Ser maleável, né? Então, fica aí a dica. Isso é possível, só tem que se abrir a essa possibilidade. Uhum. Quanto à cultura, né, de determinados locais também, né? Eu me lembro muito bem que aqui em Salvador, me lembro não, né? Eu sei que aqui em Salvador a gente anda de sandália o tempo inteiro, no shopping, né? A gente se sente confortável assim. É uma Uhum. cidade de calor. E aí, existem... Eu cheguei a morar em São Paulo uns 3 anos e eu não me sentia nada confortável de sandália havaiana dentro do shopping. Então, eu percebi que aquilo era uma... Eu me sentia muito à vontade, mas eu dizia, eu não me sinto à vontade aqui, dessa forma. Né? Então, a gente percebe que esse meio cultural é algo muito forte, né? Uhum. Em relação à religião também, né? E o tipo de roupa que as pessoas precisam usar em determinada religião. Eu tenho uma cliente mesmo que ela gosta muito de se vestir de forma confortável, só que a religião que ela pertencia antes exigia que ela tivesse sempre ou de vestido ou de saia, peças que ela não gostava. Então, quando ela ia numa loja, por exemplo, ela ficava perdida porque nada ela gostava, porque não era uma peça que ela se identificava. Só que era exigido pelaquela religião. Quando ela mudou de religião e mudou de igreja, que ela conseguiu vestir as roupas que ela gostava mais, que é mais calças, ela se sentiu muito mais confortável, porque aquela roupa que ela usava na igreja, que também tem pessoas que têm aquelas roupas para usar para o trabalho, e aí só consegue usar o trabalho, é meio como se fosse uma fantasia, né? É uma roupa para me adequar àquele momento, quando eu sair daquela situação, pronto, eu não preciso mais usar aquela roupa. É como se fosse uma máscara que eu boto para me adequar ali naquele momento e tiro para voltar ao meu eu, que é o normal, o que eu gosto. O meu eu pijama. Tipo assim, o meu eu pijama. Hoje em dia na pandemia é o eu pijama mesmo. Existe uma outra pergunta que é muito importante, que é: aconteceu algo marcante recentemente na sua vida? Está acontecendo algo marcante na sua vida, né? Existe alguma mudança em relação ao trabalho? Alguma perda de emprego? Aumento de salário? Diminuição de salário? Uma separação, por exemplo, né? Um conflito conjugal, um conflito familiar, uma doença ou a perda de alguém da família, um amigo querido, por exemplo, né? Essas perguntas são importantes porque a gente pode perceber que o processo da autoestima vai ser, como é que eu posso dizer, guiada pelo que estamos vivendo hoje. Então, muitas vezes a gente pode confundir a baixa autoestima com tristeza. Então, uma pessoa está triste, nossa, minha autoestima está tão baixa, eu estou me sentindo tão assim, né? E aí ela não se dá aquela oportunidade de passar por aquele momento, por aquele processo, seja de luto, né, pela perda de alguma coisa, ou pelo conflito propriamente dito. Então,
se ela está passando pelo conflito, ela tem que entender que aquele processo que está acontecendo com ela faz parte. E aceitar que aquilo ali pode passar, né? Que aquela baixa autoestima, que é momentânea, pode passar. Então, o que a gente pode falar sobre o momento que a gente está vivendo, por exemplo, mudamos, né? Muitas pessoas mudaram de emprego, né? Deixaram de trabalhar externamente, trabalhando internamente. Algumas crianças, adolescentes, enfim, estão estudando em casa, né? Algumas pessoas, elas não só trocaram de emprego, mas elas perderam o emprego, né? Então, assim, algumas pessoas também perderam parentes, pessoas queridas, né? Existe vamos dizer assim, uma dificuldade econômica grande nesse momento agora. Então, tudo isso são questões que fazem com que sua autoestima, ela fique oscilando, né? Então, se a gente exige o tempo inteiro que a gente esteja bem, isso é algo que, vamos dizer assim, não existe. Então, nem sempre você vai estar bem o tempo inteiro. Mas o que a gente pode trabalhar, por exemplo, é o seu processo de lidar com isso, né? Então, você pode ficar triste algum tempo, mas você não pode viver, né, triste ou com essa autoestima baixa, por exemplo. Se isso estiver acontecendo, é necessário que você procure uma ajuda, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que avaliar essas questões em relação ao processo que a gente está vivendo agora. Porque não dá para dizer que chegar para você e perguntar, Lud, eu preciso de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sendo que o problema dela está em um desses campos aí, por exemplo, né? Vai ter coisas que eu vou poder ajudar, por exemplo, um cliente até um determinado ponto. Vai ter coisas que você vai poder ajudar o cliente até determinado ponto. Vai ter coisas que outro profissional vai poder ajudá-lo até determinado ponto. Então, é muito importante você saber que existem uma gama de profissionais que podem te ajudar de várias formas diferentes. Entende? Então, e que a nossa autoestima, ela é formada desse jeito. Então, não adianta você exigir produtividade o tempo inteiro, né? Exigir que você esteja sorrindo o tempo inteiro. Porque não é assim. Não é assim. Né? Então, vamos conhecer nossos ciclos, vamos conhecer o que realmente nos abala, né? Porque algo que me abala minha autoestima, pode abalar só mim, né? E algo que te abala pode abalar apenas a você. Exatamente. E nessa pandemia mesmo, a gente viu que isso abalou de diferentes formas a autoestima. Tem aquelas pessoas que engordaram porque talvez não tiveram a oportunidade de fazer uma atividade física. E o fato de engordar já fez com que ela não conseguisse usar as roupas que ela gostava. Ou outro aspecto que ela dava importância antes, não está conseguindo. Não estou conseguindo me alimentar bem. Eu não estou conseguindo me exercitar. Porque está tudo fechado e era uma coisa que me trazia uma alegria, me trazia um bem-estar e não estou conseguindo fazer, não sei como fazer isso dentro de casa. E vão ser muitos aspectos. E aí você também trouxe um exemplo seu, não foi? Sim, que eu tô morando em outro lugar agora, né? Antes eu morava em um local que era muito próximo à praia e eu vivia de biquíni, né? Então, tem dias aqui que eu acordo doida para sentir que eu tô de biquíni. E aí eu penso, poxa, que vontade, né? De colocar um biquíni, né? Ou seja, a sensação que eu tenho, na verdade, a vontade é de sentir a liberdade, né? De poder ir e vir, por exemplo, né? E de, por exemplo, quando eu coloco um biquíni, eu vejo meu corpo, né? Se eu estou sempre de pijama ou me arrumo para fazer atendimento online, que os atendimentos que eu estou fazendo são todos online agora, né? Se eu me arrumo para aquele momento ali, né? Em algumas horas, e depois eu tomo banho e estou em casa. Então, se eu me arrumava antes, colocava uma calça, colocava um sapato, fazia uma escolha, fazia um trabalho de autocuidado, vamos dizer assim, para me apresentar para alguém, isso eu não estou fazendo. Então, olha como isso influencia no nosso processo
de, de se apresentar, por exemplo, né? Então, às vezes eu me pergunto, poxa, mas por que que eu só vou me sentir bem se eu estiver me vestindo, por exemplo? Eu não posso me sentir bem se eu estiver de pijama? Só que isso era um hábito nosso, né? Então, isso remete a gente se vestir, se remete a que a gente vai ter contato com pessoas, se remete que a gente vai conversar, que a gente vai trocar informações, que a gente vai abraçar o outro. Então, tudo isso a gente associa a algo muito, vamos dizer assim, positivo, né? E no momento a calça está guardada e o sapato também. Então, são símbolos, né? Não quer dizer que somos uma calça ou somos um salto alto. Não, são símbolos. Símbolos de que eu me sinto bem quando eu coloco esse sapato marrom alto. Símbolo de que eu me sinto bem quando eu coloco uma rasteira, né? O símbolo de que eu quero ver o meu corpo. Eu quero sentir o sol. Eu quero me expor, vamos dizer assim. Então, isso tudo até induz o nosso comportamento, né? Da gente andar na praia, o andar, a forma com que a gente conversa com as pessoas, como a gente se apresenta, tudo isso está exposto no nosso corpo e também tem a ver com a roupa que a gente coloca, né? Então, é algo, vamos dizer assim, mais complexo. A roupa, ela não é só uma roupa, né? Exatamente. O vestir não é só um vestir, né? Então, a gente pode fazer uma leitura inteira de alguém pelo que ela está vestindo, né? Ou pelo que ela gosta de vestir, ou por como está o guarda-roupa dela e como ela se relaciona com aquelas peças, né? O apego que ela tem com aquelas peças, por exemplo, né? Tem pessoas que elas ganham roupas de doação, por exemplo. Ah, eu não quero mais não, você quer? Fulano. A pessoa, quero. Só que às vezes essas pessoas, elas só pegam as roupas e guardam. Porque eu ganhei, foi de graça, por que não? Muitas vezes você não precisa aceitar só porque é de graça. Ou porque você ganhou, né? Deixa passar para alguém que possa receber isso, que vá usar isso. Então você agradece e repassa. Então é uma forma existem várias formas, né, de ver um guarda-roupa e lidar com essas roupas que você está vestindo. Com certeza. Tem... Diga. Pode falar. Não, pode falar. Eu tô com medo da live ser cortada só. Mas... Agora, ainda tem isso, esse negócio de da live cortar? Não sei, vamos testar aqui. Mas eu geralmente faço e passo um pouquinho e não vai. Mas entendi. Qualquer coisa que a gente tiver aqui e se a live cair, a gente vai voltar porque a gente tem que finalizar esse tema. Só para comentar o que falaram aqui nos comentários, Milene falou que aceitar bem a fase que você está na vida ajuda muito a alimentar a sua autoestima. Sim, aceitar a fase. Quem falou? Milene. Perfeito. Acho que eu sei quem é, porque eu não estou conseguindo ver aqui a imagem. Eu estou vendo pelo computador. Ilane falou, uma roupa tem um poder enorme e nós às vezes nem percebemos, justamente. Sim, com certeza. E isso, quem trabalha com roupa, por exemplo, que a coisa assim mais material que tem é a roupa, e aí eu me coloco nesse exemplo, é considerado tá trabalhando com algo que não é desnecessário. Eu já sei me vestir, eu já consigo me vestir sozinha, já estou satisfeita. Mas às vezes a pessoa não está satisfeita e não sabe o porquê. Não entende, pô, mas é só roupa. Por que não estou conseguindo? É só roupa. É só uma análise combinatória que eu faço entre a parte de cima e a parte de baixo e tá tudo certo. E não é assim. Só que não, né? Como é que você faz o diagnóstico, né? Diagnóstico de estilo? Diagnóstico de estilo. A primeira fase do meu trabalho é justamente trazer um pouco... não sou especialista como Daniela, é claro, mas e promover que a cliente faça um autoconhecimento, porque ela não sabe que vários aspectos da vida dela influenciam o estilo. Os aspectos que Dani falou aqui, que às vezes a pessoa nem imagina, nossa, isso influencia. E aí a primeira fase é justamente isso, é eu conhecer a cliente e a cliente promover esse autoconhecimento, para ela entender, eu me visto dessa forma porque eu tenho um determinado emprego. Não, eu me visto dessa forma
porque eu estou em determinado estado ou cidade, porque faz muito calor e eu queria me vestir de outra forma, mas eu não consigo. Eu não consigo vestir blazer, eu não consigo vestir porque está muito calor. E aí eu tento me adequar nisso, me adequar aquilo, mas trazendo alguma coisa que eu goste. Ah, eu uso cor laranja, eu uso cor... E aí a gente vai destrinchando quais são os aspectos que influenciam mais o jeito dela se vestir. O que ela realmente gosta, porque muitas vezes o que o outro traz como, é bonito, tá na moda, eu tô usando, é o certo, um julgamento aqui que eu já vou jogar aqui para as colegas de profissão que falam, é o certo, é o errado. É o certo ou errado para quem? Porque para mim pode ser um certo, para você pode ser um errado. Então, eu tenho que conhecer o que para minha cliente é o certo e errado, o que para minha cliente é prioridade e o que ela está vivendo naquele momento. Porque tem pessoas, por exemplo, que estão passando por situações na vida que talvez eu não seja a especialista mais indicada para trabalhar com ela nesse momento. Ou eu sozinha não consiga promover uma grande diferença, aquela diferença que ela gostaria. E aí eu não vou alcançar o sucesso porque eu não consigo fazer sozinha, não. Eu tenho que trabalhar em conjunto com outras áreas. E aí, se for na questão da autoestima, ou um processo que ela esteja precisando nesse aspecto, talvez uma psicoterapeuta. Eu estou precisando de uma mudança externa, mas eu não consigo dar conta. Ela está querendo mudar por causa do trabalho dela, e eu não consigo. Aí eu trabalho com uma especialista na área, uma visagista, um cabeleireiro, e talvez um personal trainer para realmente conseguir abordar o que aquela cliente está precisando naquele momento. Talvez não seja só a roupa, saber combinar, fazer os looks. Talvez ela venha com outros tipos de demanda e a consultora de imagem e a terapeuta e todas as outras têm que reconhecer, nossa, eu sou a melhor pessoa para ajudar a minha cliente, porque muita gente oferece o serviço só para ter o dinheiro. Mas, Sim. E aí eu me coloco no tipo de profissional que eu não é. O dinheiro é importante? Confessamos, é importante. Mas qual é a mudança que eu vou fazer numa pessoa que, por exemplo, eu não sou a especialista mais indicada? Eu tenho que saber isso, eu tenho que avaliar. Porque talvez a minha cliente não tenha esse olhar, mas eu tenho de conseguir perceber aquela sensibilidade que a gente vai desenvolvendo de perceber, não, eu acho que eu não vou dar conta do trabalho sozinho. E aí conseguir trazer outro especialista nessa área. E algum educador também, né? Algum educador físico, um nutricionista, por exemplo. Então, a gente pode trabalhar de forma muito profissional. A gente não precisa trabalhar de forma egoísta ou perder o cliente para o nutricionista, por exemplo, né? Então, existe esse trabalho muito profissional que vai agregar muito mais valor, né? Como você falou. É algo que leva tempo, né? Leva um pouco de tempo, precisa de paciência, precisa do autoconhecimento, é preciso que a gente seja resiliente, que tenha esse enfrentamento, né? Formou-se até uma frasezinha, faz parte, né? P de paciência, A de autoconhecimento, R de resiliência, T de tempo e E de enfrentamento. Então, não é da noite para o dia que a gente vai promover uma mudança, vamos dizer assim, né? É preciso que você caminhe, talvez que você corra depois, né? Que você comece ou a mudança por fora, ou que comece a mudança por dentro, mas que comece por algum lugar. Eu costumo dizer uma frase assim: quanto mais eu me conheço, menos eu sofro, mais me sinto segura em relação às minhas emoções e o meu comportamento. Então, se eu sei que aquela sensação que eu estou sentindo naquele momento aconteceu por conta disso, logo eu entendo que aquilo ali vai passar, logo eu vou aprender como que eu vou lidar com isso, né? Eu vou arrumar uma forma de lidar com isso naquele momento, logo eu sei o que pode me ajudar naquele momento, né? Então, eu sei que conversar com uma amiga vai me ajudar, eu sei que talvez esperar isso é algo que eu vou conversar com a minha terapeuta, né? Eu sei que isso
é algo que eu posso tratar com determinado profissional. Eu sei que é algo que eu posso refletir comigo mesma. Então, é preciso ter